Visão correta. Você ter uma visão correta vai te levar por um caminho correto. De acordo com o que você enxerga, é assim que vai ser o seu caminho. Mas se com relação a Jesus, você tem uma visão correta sobre Ele, você vê Jesus como Senhor ou apenas como um profeta? Ou apenas como alguém que veio formar uma religião aqui na Terra? É o que nós vamos ver hoje. Ei, amado, Diego Joab aqui. Antes de darmos continuidade ao nosso vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho de notificação e deixe seu like no vídeo, tá ok? A forma como você vê o Senhor Jesus determinará a forma como você vai receber dele. No Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, João descreve a forma como ele via Jesus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Essa era a forma como João via Jesus. Muitos pensam que Jesus veio a existir a partir do nascimento através de Maria. Mas, na verdade, João teve uma revelação profunda sobre Jesus, no qual Jesus já existia desde mesmo antes da fundação do mundo. Por isso que ele diz, no princípio. Onde é que você vê essa palavra no princípio? Se você já viu Gênesis, você vai ver lá que nos primeiros versículos do capítulo 1 de Gênesis, vai estar dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse está no versículo 1 de Gênesis. Ou seja, se no princípio Deus criou os céus e a terra, e João descreve ele como no princípio era o Verbo, ou seja, Jesus estava desde o começo, desde o início. E veja que João fala que no princípio era o Verbo. O Verbo é a palavra. Então, se você observar bem Gênesis ali, o começo de Gênesis, você vai conseguir ver Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo agindo juntos. Como? Se você for para o versículo 2, você vai ver que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você já viu o Pai, Deus criou os céus e a terra, o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas. Mas de Jesus, onde é que eu vejo Jesus? Quando você vai para o versículo 3, e disse Deus, haja luz. Quando Deus disse, então houve luz. Então, ou seja, quando Deus falou, ele declarou uma palavra. E lembre-se que Jesus é a palavra. Ou seja, se ele declarou a palavra e as coisas vieram a existir, significa que o Filho também estava lá. Talvez você nunca tenha enxergado Gênesis dessa forma, mas a próxima vez que você for ler o capítulo 1 de Gênesis, você vai ter uma revelação poderosa sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eles estavam agindo lá desde o princípio. João teve essa revelação de Jesus, então ele conseguiu escrever no Evangelho dele e transmitir para nós leitores hoje e até o fim dos tempos. Lembre-se que Jesus não é apenas o filho do carpinteiro. Certa vez, Jesus foi lá em Nazaré e ele foi para transmitir o Evangelho e também para operar milagres. Porém, muitos olhavam para ele e diziam, olha, não é Jesus, o filho do carpinteiro, o filho de José. Olha, nós conhecemos as irmãs de Jesus, conhecemos os irmãos de Jesus. Olha só, eles viram Jesus crescer e eles não conseguiam crer que Jesus era o Messias. O Messias estava na frente deles o tempo todo e eles não conseguiram enxergar, porque eles viam Jesus de uma maneira natural. Eles não conseguiam ver que Jesus era realmente e é o Filho de Deus.
Por isso, naquele mesmo lugar, naquele mesmo ambiente, Jesus não pôde operar muitos milagres. O que ele pôde fazer foi apenas uns poucos milagres, apenas para aqueles que criam. Acredite, Deus move na sua vida através da sua fé. O que é que gera ansiedade em nós? Quando nós cremos de que algo ruim pode acontecer na nossa vida. A incredulidade, na verdade, é uma fé ao contrário, é uma fé no negativo. Ao invés de crer na cura, você crê na doença, você crê que vai ficar doente. Acredito, tem muita gente hoje em dia que fica indo ao médico direto para ver se tem alguma doença, porque eles acreditam que tem alguma coisa lá. É uma incredulidade, ou seja, uma fé naquilo que é ruim para ele. Quando você crê em Jesus, você passa a crer nas promessas dele para a sua vida. E lembre-se que ele tem sempre o melhor para nós. O Senhor Jesus não é apenas um mestre. Certa vez, um jovem rico chegou para o Senhor Jesus e falou: "Bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna?" Uma observação interessante que eu gostaria de fazer sobre esse jovem rico é que ele vivia baseado nas leis do Antigo Testamento, ele vivia baseado nas leis de Moisés, não eram as leis do Novo Testamento. E Jesus, sabendo do seu coração, falou: "Quem é bom a não ser Deus?" Veja que interessante, Jesus falou que só Deus é bom. Ele disse, o que ele quis dizer com isso? Que não há nenhum ser humano bom. Eu sei que nós muitas vezes gostamos de falar que certa pessoa é boa porque faz certas ações, mas na verdade nenhum ser humano é bom, porque na nossa carne não habita bem nenhum. Na nossa carne habita o pecado. E a nossa carne sempre inclina para as coisas ruins, aquelas coisas que são ao contrário daquilo que Deus quer para nós. E ao mesmo tempo, você sabe, você que crê em Jesus, você sabe que Jesus é Deus. E quando ele disse só Deus é bom, ao mesmo tempo ele estava reafirmando. Ele estava falando que a natureza humana não é boa, mas ele falou que Deus é bom. E realmente Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. E aí Jesus pergunta para ele. Veja que Jesus não vai fazer essa pergunta para ver se ele realmente cumpria tudo, mas é apenas um teste, porque Jesus pergunta: "Você tem cumprido os mandamentos?" Ele falou: "Todos." Ele era uma pessoa tão religiosa que ele não conseguia enxergar os próprios erros que cometia. Jesus começa a citar algumas partes dos mandamentos de Moisés e ele dizia que cumpria todos. Mas você sabe que é impossível cumprir toda a lei. A lei são 613 mandamentos e há um resumo deles que são os 10 mandamentos, que são os mais famosos. E nem mesmo entre os 10 nós conseguimos cumpri-los. Na verdade, muitas vezes nós falhamos diariamente. Um dos mandamentos que todos nós caímos é o da cobiça. Sempre que vemos alguém com algo, nós tendemos a cobiçar, a querer aquilo que é do outro. Mas muitas vezes as pessoas filtram: "Eu não mato, eu não roubo", mas esquecem dos outros mandamentos. Que se você tropeçar em apenas um, você já descumpriu todos os 613 mandamentos da lei. E o jovem rico, após dizer que cumpria tudo, Jesus falou: "Então vende tudo que tem e segue-me." Muitos pensam que ser pobre é uma virtude, mas essa não é a vontade de Deus. E muitos citam inclusive esse texto bíblico para dizer que nós temos que dar tudo para os pobres. Mas esses muitos que falam isso, na verdade, vivem uma vida luxuosa. Não é da vontade de Deus que a gente viva na pobreza, mas é da vontade de Deus que a gente desfrute de prosperidade, porém sem ser avarentos. Veja que esse jovem nem vendeu nada e nem seguiu Jesus. Por quê? Isso indica que ele era alguém avarento. Ele era alguém avarento. E a avareza, você sabe, é pecado. Talvez esse jovem, em algum momento, caiu a ficha dele de que, na verdade, ele era pobre, miserável, pecador. Talvez, em algum momento, a Bíblia não fala,
ele lembrou das palavras de Jesus e pode ser que ele tenha se arrependido disso. Mas lembre-se que é impossível de que a gente consiga cumprir todos os mandamentos. Nós não conseguimos, é impossível. O único que cumpriu todos os 613 mandamentos foi Jesus. Ele cumpriu todos sem falhar apenas um. O Senhor Jesus é o grande eu sou. Se você ler na Bíblia, em muitos momentos, Deus fala do nome dele, mas Jesus também se apresenta como o eu sou. Se você já deve ter ouvido alguma canção que fala aquele que era, que é e que há de vir. Por que aquele que era, que é, que há de vir? Porque ele é o mesmo antes, durante e depois. Ele é o mesmo no passado, no presente e no futuro. Se você ler Apocalipse, fala justamente isso. Aquele que era, que é e que há de vir. Deus apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Altíssimo El Elyon e como Deus Todo-Poderoso El Shaddai. Mas ele nunca se revelou a eles pelo nome eterno, YHWH, um nome impronunciável, mas que em algumas traduções alguns podem dizer Yahvé, outros Jeová, outros Javé. Mas quando Deus vai se revelar para Moisés, ele revela o nome dele eterno. Interessante que quando Moisés perguntou a Deus como deveria apresentar Deus diante do povo, Deus disse: eu sou o que sou, serei quem serei e continuarei sendo. Ou seja, aquele que era, que é e que há de vir. Certa vez Jesus estava operando milagres e alguns perguntaram para ele: com que autoridade você faz esses milagres? Quem é você? Maior que o nosso pai Abraão? E a resposta dele foi: eu sou. Esse é o nome de Deus. Na hora que ele falou eu sou, os judeus pegaram pedras para o apedrejar, porém ele saiu no meio da multidão e eles não conseguiram encontrá-lo. Quando vieram prender Jesus, perguntaram: quem é Jesus de Nazaré? Lembre-se que Jesus de Nazaré era uma forma pejorativa de se referir a Jesus. E quando perguntaram onde estava Jesus de Nazaré, ele falou eu sou, ou seja, ele falou o nome de Deus. E quando ele fala eu sou, os soldados caíram para trás. Eles se levantam atordoados e não, sem entender o que estava acontecendo, perguntam novamente quem é Jesus. E aí ele fala eu sou, e novamente os soldados caem, porque esse nome é o nome poderoso que é eternamente. Esse é o nome eterno, esse é o nome de Jesus, que nunca vai deixar de existir, que não teve início e que nunca terá fim. Se você tem uma opinião muito baixa sobre Jesus, é porque você ainda entende pouco dele. Lembre-se que Jesus é aquele que veio para morrer no nosso lugar. Mas lembre-se também de que ninguém poderia matá-lo. Você pode pensar, foram os soldados romanos que mataram ele. Outros podem pensar, foram os fariseus que mataram ele. Quando na verdade ninguém poderia matar Jesus. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus não tinha pecado. Logo, se ele não tinha pecado, ele não poderia morrer. Mas ele tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. E ele mesmo entregou a própria vida quando absorveu todos os nossos pecados e transgressões. E aí ele entra no inferno, pisa na cabeça do diabo, toma as chaves da morte e ressuscita no terceiro dia. Isso significa que o sacrifício foi aceito e que agora ele reina eternamente. Mas e você? Qual a forma que você vê Jesus? Coloque seu comentário aqui embaixo. Você tem algum testemunho para compartilhar? Coloque no comentário aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, se foi útil para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.